Olá pessoal, como estão vocês? Eu sou Fábio Marim. Essa é mais uma aula da disciplina Lab 306, Meteorologia Agrícola, da Exalc USP. Hoje nós vamos falar sobre vento e ao final da aula fazer um comentário sobre El Niño e Laninha, ok? Vento é uma variável muito importante para para toda a produção agrícola em si, mas especialmente para o processo de evapotranspiração, como a gente já falou numa das aulas, né? Essa renovação do ar em contato com as folhas é promovido pelo vento. O vento ele é causado por uma diferença de pressão entre dois pontos da superfície terrestre. É como se o ar corresse para tapar um buraco causado por uma baixa pressão. Então o vento sempre vem de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Outra característica interessante também é que quando a gente fala vento norte, sempre que a gente está se referindo ao vento que está vindo do norte. Vento sul é o vento que está vindo do sul. Então a direção do vento é sempre de onde ele está vindo, ok? Do ponto cardial de onde ele é oriundo, ok? O vento ele tem uma característica benéfica e necessária para manter ali a troca de gases entre a folhagem da cultura e a atmosfera, mas ela também, o vento sofre alguma influência da superfície, não só a superfície agrícola, mas qualquer superfície. Esse aspecto é bastante estudado aí nas todas as disciplinas de engenharia que envolvem conceitos aerodinâmicos, né? Automobilismo, por exemplo, isso é bastante importante, que é o seguinte: sempre que a gente tenha uma superfície que está sofrendo a ação do vento, a velocidade do vento é como se ela fosse atrapalhada, é como se houvesse uma resistência da cultura ao deslocamento do ar, de forma que a velocidade é sempre mais baixa na zona mais próxima à cultura. Eu tentei representar esse aspecto aqui nesse gráfico. Aqui no eixo Y a gente tem a altura a partir do solo, e no eixo X a gente tem U, que eu estou simbolizando aqui por velocidade do vento. Então a gente sempre tem valores mais baixos aqui, próximos à superfície, e conforme a gente sobe, a velocidade do vento cresce exponencialmente. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente está olhando a velocidade do vento no topo da folhagem de uma cultura, a gente sempre pode imaginar que lá em cima, a 10 metros, a 15 metros de altura, a velocidade é sempre muito maior, ok? Isso para nós não tem uma implicação, vamos dizer, direta no nível da nossa disciplina, né, que é uma disciplina ainda de graduação introdutória a esse assunto, mas esse aspecto é bastante relevante quando a gente vai se aprofundar e entender como é que acontece a troca de gases entre a folhagem de uma cultura e a atmosfera, ok? Mas só para deixar o registro aqui para vocês sobre esse aspecto. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre quebra-vento, pessoal, que é uma ação que a gente usa em agricultura para tentar diminuir a velocidade do vento nas regiões em que o vento é excessivo. Okay? Assim como ele ajuda em condições normais a promover as trocas gasosas entre as folhas e a atmosfera, principalmente CO2 e vapor d'água, quando o vento é excessivo ele aumenta demais a taxa de evapotranspiração, podendo causar até a morte da cultura por seca. Okay? A demanda hídrica da atmosfera fica muito alta, então muitas vezes essas regiões não conseguem produzir sem a ação de um quebra-vento, que pode ser uma ação, um quebra-vento construído, uma barreira física mesmo, uma parede, um telado, alguma coisa, mas normalmente a gente usa uma cultura, uma copa bem alta, por exemplo, eucaliptos, em que a gente planta na entrada do talhão, ok? De forma que o vento bata na copa dessas árvores e ela reduz um pouco a velocidade, favorecendo a cultura que está ali depois dessa barreira, ok? Estou tentando representar isso aqui nesse esquema. Aqui a gente tem o meu eucalipto ou qualquer outra cultura de altura bem alta. E esse meu eucalipto ele tem aqui uma altura H qualquer, ok? E a gente pode intuitivamente pensar que quando a gente vai construir um quebra-vento, a gente deve deixar as árvores bem próximas umas das outras para fazer uma barreira bastante efetiva. Mas isso não é verdade, ok? Quando a gente faz uma ação, um quebra-vento pouco poroso, e aqui eu tenho 3 níveis de quebra-vento, estou representando a ação deles: 15% de porosidade, 30% de porosidade e 50% de porosidade, ok? A gente percebe que o quebra-vento que tem pouca porosidade, ou seja, ele é muito denso, a gente plantou as árvores muito próximas umas das outras,
ele tem ação até 4H depois do quebra-vento. Ou seja, se eu tenho aqui 10 metros, quer dizer que até 40 metros ele vai agir. E depois disso vai ser a mesma coisa. Ok? O conceito que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal, o que a ciência explica é o seguinte, que um quebra-vento ele deve ser poroso, ele não deve barrar totalmente o vento. Ele deve reduzir a velocidade do vento, mas deixar passar. Que o quebra-vento com 50% de porosidade ele foi mais efetivo no experimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Com 50% de porosidade, a ação do quebra-vento se estendeu até 12H, ok? Com 30% de porosidade chegou a quase 8H. E com 15% de porosidade, ou seja, o quebra-vento mais denso, teve a menor ação depois dessa barreira, ok? Isso porque, pessoal, o vento ele vem aqui e ele turbilhona muito aqui depois. Se a gente faz um quebra-vento pouco poroso, ok? Se eu deixar um quebra-vento também excessivamente poroso, não adianta, porque aí também não vai fazer nenhuma barreira, ok? Então como é que é a regra aí? A regra é 50%. Esse é o quebra-vento mais efetivo, ok? E aqui, pessoal, eu estou tentando representar, é um outro experimento, mas eu estou tentando montar aqui no mesmo esquema. Imagine que a gente tenha, depois do quebra-vento, uma linha, ok? Em que eu estou medindo os ganhos e perdas de produtividade conforme a gente se distancia do quebra-vento. Notem que logo depois do quebra-vento, ó, imagine a minha árvore está aqui, ó, ok? Então aqui eu tenho, logo depois do quebra-vento, eu posso ter até 80% de perda de produtividade, ok? Até mais ou menos 1H, ou seja, uma vez a altura do quebra-vento. Só a partir desse ponto é que eu começo a ter ganho, e posso ter ganho de até, aqui está um pouco exagerado, de 60%, normalmente a literatura fala de 40% a 50% de ganho, que vai de 1H até mais ou menos 12H, ok? Esse ganho, ele está representando exatamente o efeito da redução da velocidade do vento, ok? Em relação a uma cultura que não tinha o quebra-vento. Agora a pergunta que fica para vocês aqui é, qual é a causa dessa perda aqui que está achurada aqui em laranja, pessoal? É causada pela sombra e pela competição por água das árvores, ok? Nesse ponto aqui do quebra-vento, ó, essas plantas aqui, elas estão sendo sombreadas pelo próprio quebra-vento, então eles têm menos radiação solar, e as raízes do quebra-vento normalmente são árvores muito grandes, né? Eles estão ali consumindo água e nutrientes. Então a gente tem 3 competições ali, por luz, por nutrientes e por água, ok? E essa é a razão, porque as plantas que vão estar aqui, inclusive elas são mais baixas, né? Se eu fosse fazer um desenho aqui, eu faria alguma coisa assim, né? Elas são mais baixas, elas são menos produtivas, elas sentem mais a presença do quebra-vento. Então, resumo aqui, o quebra-vento ele tem também um aspecto negativo, que ele reduz a velocidade do vento, que é o que a gente estava nos atrapalhando antes, é por isso que a gente vai colocar um quebra-vento, daí o nome dele, né, quebra-vento, mas ele também tem a competição aqui, causa sombra, compete por água, compete por nutrientes. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem, pessoal. Para encerrar nossa aula, eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre um assunto bastante intrigante, né? Certeza que a gente vai precisar voltar a falar disso na nossa aula online ou mesmo presencial, que é falar sobre El Niño e Laninha. El Niño e Laninha são fenômenos que interferem na agricultura de algumas regiões do país, notadamente norte, nordeste e sul do país. O centro-sul aqui é um pouco ainda nebuloso, essa interferência não está bem clara. Alguns artigos dizem que não tem interferência, alguns artigos dizem que tem, enfim, cientificamente existe uma discussão ainda. Mas a raiz desse problema, pessoal, começa lá nos tais ventos alísios, que tem mais ou menos essa dimensão aqui, ó. Então aqui eu estou tentando desenhar o planeta Terra, hemisfério sul, hemisfério norte, e quando a gente olha perto da superfície, pessoal, a gente vai ver que os ventos alísios têm esse formato aqui, esse jeitão aqui, ou seja, eles vão de sudeste para sudoeste, para noroeste, ok? Nessa direção, portanto, e no hemisfério norte eles vêm ao contrário, eles vêm nessa direção. A resultante na linha do Equador, portanto, está representada por essa linha em laranja aqui, ó, ok?
Na linha do Equador, o vento vai de leste para oeste, ok? Muito bem. Dito isso, pessoal, agora eu vou pedir para vocês imaginarem meu super desenho aqui, né? A gente imaginar o Oceano Pacífico, ok? Que é onde acontece exatamente o fenômeno El Niño e Laninha. Imagine que aqui a gente tem a América do Sul, aqui a gente tem a Austrália, ok? Nós estamos na linha do Equador e eu estou fazendo agora um corte, estou olhando em perspectiva. Perspectiva não, estou fazendo um corte longitudinal dessa dimensão. Aqui está o oceano, ok? Então América do Sul, Austrália, o Oceano Pacífico, e esse vento aqui, ó, note que ele está empurrando, o vento aqui na superfície está indo aqui da América do Sul para a Austrália, ok? Se o vento sopra em cima das águas do Pacífico, as águas do Pacífico também vão da América do Sul para a Austrália, ok? Se na superfície elas vão nesse sentido, isso quer dizer que lá embaixo no Oceano Pacífico elas vêm em sentido contrário, ou seja, vai formar aqui um fluxo. Essa é a situação normal, ok? Em condição normal, o vento alísio, que acontece independente de qualquer ação humana, ok? Ele vai soprar em cima do Oceano Pacífico de leste para oeste, ok? E as águas do Pacífico têm esse fluxo aqui. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que lá na costa da América do Sul, nós estamos falando ali na costa do Peru, os países que estão mais próximos da linha do Equador, a gente vai ter um afloramento de água mais fria. Por quê? Porque a água lá de baixo que está subindo, ok? Muito bem, essa é a condição normal. O que acontece quando a gente tem El Niño? Quando a gente tem El Niño, esse vento aqui, ó, some, ou fica muito fraco. Quando esse vento fica muito fraco, essa corrente aqui também sobe, também some, ok? Também fica muito fraca. Ou seja, esse afloramento aqui de água mais fria para de acontecer. Quando para de subir água fria, a água do Oceano Pacífico começa a esquentar. E é por isso que vocês já devem ter ouvido, quando o pessoal relata que existe possibilidade de El Niño, ou está acontecendo El Niño, eles vão falar o seguinte: a água do Pacífico está mais quente que o normal. Ok? A água do Pacífico ficou mais quente que o normal porque a água fria do fundo do Pacífico parou de subir. Ok? Por isso que o El Niño está associado a um aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Quando as águas do Oceano Pacífico se aquecem, elas evaporam muito mais e geram vapor. E lá, os ventos alísios, na verdade, a gente fez uma parte deles aqui, né? Essa é a parte que vai em cima da superfície, só que tem uma outra parte, que é uma parte da célula de Hadley. Muito bem, pessoal. Então, como eu ia dizendo, refiz aqui o meu esquema, que estava um pouco poluído demais. A célula de Hadley é uma célula formada, a parte dela está desenhada aqui no quadro, e lá na alta atmosfera ela traz vapor de volta, ok? Fechando esse circuito aqui, ó. Muito bem, se lá na zona do Pacífico está evaporando muito, vai acontecer a ascensão desse vapor, entrar na célula de Hadley, e ele vai se precipitar mais ou menos nessa zona aqui, um pouco abaixo do Trópico de Capricórnio, ok? Isso quer dizer, isso explica por que em anos de El Niño a gente sempre tem chuva acima da média no sul do país, e essa deposição de umidade muito forte ali na Uruguai, Rio Grande do Sul, nordeste da Argentina, tem também um barramento na entrada das frentes. As frentes ficam paradas ali, causando chuva nessa região. E isso explica por que fica mais seco também no norte e no nordeste do país. No meio do caminho, sudeste, centro-oeste, existe ali ainda uma discussão. Em anos causa chuva acima da média, em anos não causa. Então não existe ainda uma definição muito clara sobre esses efeitos. Ok? Tudo bem até aqui? Então espero que vocês tenham entendido aí os efeitos do El Niño, por que ele acontece, e agora a gente pode falar de Laninha. Então agora que o meu esquema está refeito, está um pouco menos poluído, né? Em anos de Laninha, pessoal, o que vai acontecer é que esse vento aqui, ó, ele vai soprar mais forte que o normal. Então, mais forte. Em anos de El Niño esse vento se reduz, em anos de Laninha esse vento se intensifica. Quando esse vento se intensifica, na verdade ele intensifica também a vinda de água
no sentido leste-oeste, ok? E quando ele intensifica essa vinda de água, na verdade, ele também intensifica o afloramento de água mais fria. Muito bem, e daqui a gente já pode entender por que em anos de Laninha as águas do Oceano Pacífico ficam mais frias que o normal, ok? Porque na verdade está subindo mais água do fundo do Pacífico para a alta atmosfera. Como essa água que está lá na zona equatorial do Pacífico, ela é mais fria, ela tende a evaporar menos água. Evaporando menos água, a célula de Hadley vai trazer menos vapor para essa região ali do sul do Brasil, nordeste da Argentina, Uruguai, que eu acabei de citar para vocês. Causando menos chuva nessa região. Então Laninha é o oposto do El Niño até nisso? Sim. Então Laninha, água mais fria no Pacífico, ok, do que a média, seca no Rio Grande do Sul, ou chuva abaixo da média, dizer seca talvez seja um pouco forçado, ok? Chuva abaixo da média no sul e chuva acima da média no norte e nordeste, ok? E de novo, sudeste e centro-oeste como uma zona de transição que não tem ainda uma noção muito clara ali. Alguns anos existe efeito, alguns anos não existe, ok? Então repassando para vocês, os ventos alísios, eles causam a movimentação do ar e também das águas do Oceano Pacífico, ok? No sentido da América do Sul para a Austrália. Anos de El Niño, os ventos diminuindo também a correnteza que vem da América do Sul para a Austrália e toda a circulação dentro do oceano, ok? Permitindo com que as águas da superfície se aqueçam. Laninha, o oposto, circulação mais intensa, mais afloramento. As águas não têm tempo de se aquecer porque sempre está vindo água do fundo do oceano. E isso por causa da célula de Hadley, que está representada de um jeito bem esquisito aqui, né? Mas enfim, aqui anotado, célula de Hadley, vai impactar a chuva no Rio Grande do Sul, a entrada de frentes frias, regulando ali o regime de chuva e também de temperatura de alguma forma no norte e nordeste do país e no Rio Grande do Sul, no nosso caso aqui o estado mais afetado. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, a gente vai falar um pouco mais sobre essa aula quando a gente se encontrar. Um grande abraço.